Fala pessoal, aqui é o Vitor Peixoto e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer o que é uma proposta de valor? Já ouviu falar nesse tema? Já ouviu falar um pouco sobre isso? Eu diria para você que proposta de valor é talvez uma das coisas mais importantes, ou um dos conceitos mais importantes para você implementar no marketing da sua empresa hoje. Ou, se você não conseguir hoje, está com muito compromisso, implante a partir de segunda-feira, a partir do próximo dia útil, aí onde você está vendo esse conteúdo. A proposta de valor, ela pode ser definida de várias formas, mas eu gosto de pensar nela como a forma em que você apresenta um determinado produto, um determinado serviço, uma determinada solução que você vai ofertar para o seu cliente, que leve o seu cliente a enxergar o benefício real que aquela solução que você está implementando ou que você está entregando vai levar para ele. Então não se trata de apresentar um produto, não se trata de apresentar um serviço. Trata-se de você apresentar o benefício, trata-se de você apresentar o real ganho que aquele cliente vai ter a partir do momento que ele contratar essa solução, esse serviço que você oferta. E existem várias formas, vários casos de sucesso disso que nós podemos utilizar. A Apple, sem dúvida nenhuma, seria um excelente exemplo para a gente poder estudar, mas eu vou optar por fazer uma coisa mais pé no chão, porque de nada adianta a gente contextualizar a questão de proposta de valor sem que seja uma coisa palpável, que de repente faz parte do seu dia a dia, porque aí vai ficar muito fácil você contra-argumentar ou criar algum tipo de objeção na sua cabeça de que eu não consigo porque isso é aplicável na Apple, mas não é aplicável para o meu negócio. Então eu vou contar para vocês dois casos de sucesso onde a gente aplicou o conceito de proposta de valor dentro do segmento de automação comercial e do segmento de software. Então, primeiro eu vou dar um exemplo de algo que uma revenda pode fazer e depois eu vou dar um exemplo de algo que uma software house pode fazer e você consegue fazer isso hoje, se você quiser. Então, vamos lá. Primeiro eu vou pegar o exemplo de uma revenda. Isso já faz até algum tempo, não é uma coisa relativamente nova, mas numa determinada empresa onde eu trabalhava, alguns anos atrás, chegou um cliente interessado em contratar sistema, que era uma fábrica de sorvete. Então, na verdade, ele tinha uma fábrica de sorvete, ele tinha 3 lojas, 3 sorveterias, e ele tinha uma dor muito complexa, que era o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas para fabricar gelato, para fabricar um sorvete de qualidade, você basicamente usa 3 ingredientes na fórmula. Você vai usar água, você vai usar uma massa de sorvete e você vai usar o que eles chamam de saborização. Pelo menos foi assim que eu aprendi com esse cliente. E lá se vão 10 anos e lembro disso até hoje, para ter uma ideia de como a proposta de valor nesse caso foi bem montada, bem aplicada. Bom, então esses 3 componentes juntos formam a grande maioria dos sorvetes. Aonde está o segredo? A massa do sorvete ela não é cara, mas a saborização que eles utilizavam para montar esses gelatos era um produto importado da Itália caríssimo, muito caro. E o sorvete, pela legislação vigente na época, que eu também não sei mais se é aplicável hoje, você no final do dia, a parte do sorvete que não foi vendida no balcão, você pode reprocessar no dia seguinte e vender novamente. Então qual era a dor do cliente? Ele produzia o sorvete, chegava no final do dia uma parte disso sobrava, e ele precisava dar uma entrada no estoque disso que sobrava para poder vender novamente no dia seguinte. E nenhuma empresa de software conseguia resolver isso para ele. Ele expôs a situação para nós, nós ouvimos o cliente, voltamos para a revenda onde eu trabalhava, pegamos um flip chart e começamos a pensar como é que a gente vai resolver a dor desse cliente. E construímos um processo dentro do sistema que nós revendíamos na época, que era basicamente o seguinte: no começo do dia, emitia-se uma ordem de produção, essa ordem de produção
no final do dia era cruzada com as vendas, então fazia-se um comparativo das vendas versus a ordem de produção, um inventário dessa diferença, e a partir do momento que você fazia o inventário, você desmembrava esse produto que foi inventariado, que sobrou no final, e dava entrada novamente no estoque. Num primeiro momento, o processo era muito complexo. Então, o que a gente fez? A gente começou a montar dentro do sistema, numa base de demonstração que nós tínhamos, opções de como fazer isso de uma forma mais eficiente. E montamos tudo isso, e depois de 3 horas de trabalho, nós tínhamos então uma base de apresentação que a gente sabia que levaria o cliente a contratar. Nesse momento, o que a gente fez? Na hora de precificar o produto, então nós precificamos uma implantação com mais horas, então nós não cobramos mais caro, mas nós aumentamos o número de horas da implementação, porque a gente sabia que esse novo processo ia dar muito suporte, e colocamos o valor de mensalidade justo para poder dar suporte à solução e mais essas tecnologias novas que a gente estava implementando para o cliente. Conclusão, no dia de fazer a apresentação e de mostrar a proposta, nós levamos a base de apresentação toda pronta, mostramos para o cliente naquele momento como que o sistema dele ia funcionar, as baixas acontecendo e tudo mais, tudo bem bonitinho, bem certinho. E no final, estou pedindo desculpa para vocês porque hoje eu estou um pouco gripado, então por esse motivo eu estou tossindo um pouquinho, peço mil desculpas. E quando a gente apresentou a proposta, então retomando o raciocínio, o cliente não teve como falar não. O cliente olhou a proposta e falou, cara, vocês vão resolver meu problema. E ele topou pagar. E fechou o negócio na hora. Sem desconto, sem nada. A gente não precisou aplicar desconto, a gente não precisou fazer nada. Ou seja, 3 horas de trabalho fizeram com que a gente trouxesse para dentro da empresa um cliente totalmente aderente àquilo que a gente queria vender. Nós sabíamos e tínhamos certeza que a gente ia resolver o problema do cliente e vendemos com uma margem excepcional da época para aquele perfil de cliente. Conclusão, fechamos a loja 1, depois o cliente trouxe a loja 2, trouxe a loja 3, depois nós colocamos o sistema na fábrica do cliente, implantamos TEF e vendemos uma série de outras coisas dentro da empresa. Bastou pensar um pouquinho, sair um pouco fora da caixa, de querer entregar coisa meio pasteurizada, e entregar uma proposta de valor para o cliente, que a venda aconteceu num outro nível completamente diferente. O segundo caso que eu quero passar para vocês, também pensando em proposta de valor, é quando você está numa software house e eventualmente você quer entrar numa conta maior, de maior porte, ou num segmento onde você não atua, e como que você faz isso fazendo com que teu cliente pague para que você faça essa entrada. Então, como assim, Vitor? Bom, é simples. De repente você atua muito forte no segmento, sei lá, de material de construção e você quer entrar no segmento de moda, cama, mesa e banho, e você precisa, sei lá, customizar o sistema, e isso vai ter um custo, obviamente, para você poder produzir as customizações, e você quer buscar um cliente que esteja disposto a pagar por isso para você poder fazer a entrada dentro do cliente. Bom, nós estamos nesse momento conduzindo um processo dentro de um cliente da Multiplico, onde é exatamente esse o assunto que está acontecendo. O cliente tem uma dor específica com o ramo óptico, e qual é a dor que esse cliente tem? A venda do óculos, da lente e da armação, ela depende hoje quase que 100% do conhecimento técnico do técnico óptico. Ou seja, ele diz se aquela armação pode ser montada naquela lente, com aquela espessura e tudo mais. Quem faz óculos, quem precisa usar óculos, no meu caso, sabe como é que é isso. Às vezes você chega com uma receita, você escolhe uma armação e o técnico óptico fala assim, cara, não dá para montar nessa armação porque a lente ela vai ter um determinado formato que não vai encaixar. Então você vai precisar escolher esse outro tipo de óculos, que aí na lente que você necessita comprar, isso vai funcionar. E qual que é o problema disso? O conhecimento ele está muito em cima da cabeça do técnico óptico. Então, se você tem um bom técnico óptico, ele não vai deixar que um problema aconteça. Mas o ponto é, e se você não tem essa pessoa? Como é que você faz para otimizar e para transformar essa venda numa coisa mais eficiente
independente do conhecimento da pessoa que está fazendo a venda. Porque nem todas as lojas desse cliente possuem um técnico ótico. Tem locais onde um técnico atende 4, 5, 6 lojas ao mesmo tempo. E aí? Como é que você entrega para o vendedor o conhecimento para evitar que essa pessoa faça uma venda equivocada? E não é só isso. Uma vez a venda acontecendo, você precisa colocar esse pedido no terminal dos laboratórios. Porque você lança esse pedido, você faz a venda, passa com ela pelo caixa, pelo teu PDV, e depois pega esse pedido, que hoje muitas vezes é um romaneio manual, e lança ele no site de pedidos dos laboratórios, que podem ser centenas diferentes. Como é que você resolve isso? Para evitar retrabalho, evitar erro e tudo mais. Então a proposta de valor que a gente está pensando em ofertar para esse cliente é muito simples. É uma matriz de cadastro, onde todas as regras de exceções estão pré-cadastradas, parametrizadas, de forma que isso seja definido pela matriz da empresa e as lojas tenham que seguir esse processo. Então as combinações elas já vão ser sugeridas automaticamente do que é possível fazer para cada tipo de produto. Uma vez essa venda acontecendo num terminal de pré-venda, seja um tablet, um celular, o que quer que seja, isso cai automaticamente no caixa. No caixa é feita a venda. No momento que a venda é feita, isso já é disponibilizado num portal onde tanto o lojista quanto os laboratórios acompanham os pedidos diretamente por lá. Então você não tem mais redigitação, é uma esteira. Venda pré-venda, venda no PDV, disponibilização disso no portal, tudo de forma automatizada, com todo o jogo de regras já pré-parametrizados para evitar que o cliente dependa do conhecimento técnico da pessoa que está operando. É lógico que o conhecimento técnico é importante, mas você numa escala com muitas lojas em muitos estados, você não consegue medir isso com eficiência. Então é nesse momento que a tecnologia entra para poder fazer o trabalho que deveria ser da pessoa e que muitas vezes você consegue fazer quando a tua escala é pequena, mas quando a tua escala é muito grande, você começa a ter dificuldade para fazer isso da forma correta. Então, nós montamos. Como é que a gente está fazendo isso? Montamos um protótipo de solução com mockups de telas, numa apresentação PPT, e vamos fazer essa apresentação para o cliente nos próximos dias. E nós entendemos que a forma como a gente montou o storytelling, o discurso e a apresentação, deve levar o cliente de duas uma, ou avançar, sem dúvida nenhuma, na negociação, ou pelo menos utilizar e valorizar a nossa ideia para oportunidades futuras. E de verdade, a gente foi na loja, entrevistou usuários, conversou com esses usuários, entendeu as dores, anotou, levou gente de design para poder fazer isso, levou gente com conhecimento técnico em software para poder fazer isso e montou a apresentação de uma forma que faça sentido. Então, no momento em que a gente for apresentar isso para a diretoria de TI, para o CFO do cliente e para o proprietário, a gente tem certeza de uma coisa, pelo menos a solução que foi pensada, ela cobre todos os gaps que a loja está sentindo. Eventualmente, a gente pode ter esquecido alguma coisa que a diretoria tem desejo, seja a presidência, ou o CFO, ou o CIO, a pessoa que toca TI, mas que a gente conseguiu, da forma como a solução foi pensada, cobrir 99% dos gaps que a loja tem, nós conseguimos. Contratar ou não já é outra história, mas a gente sabe que a gente vai ter sucesso na apresentação, o cliente vai olhar e vai valorizar esse trabalho. E se não for agora, dará uma oportunidade no futuro para a gente. Então, o objetivo desse conteúdo é fazer com que você reflita a respeito de que quando você está negociando com o cliente não te dá o valor que você entende que mereceria, será que não é a sua apresentação que está pasteurizada demais? Será que não é a tua argumentação que está pasteurizada demais? Será que você está tendo respeito e cuidado para poder atender teu cliente do jeito que ele merece? Ah, Vitor, mas eu não tenho tempo de me preparar para isso. Isso é uma coisa muito relativa. Talvez as suas prioridades estejam invertidas.
Será que você não está priorizando demais o processo administrativo, aquela loucura, pagar boleto, fazendo aquelas coisas? E um cliente que de repente está disposto a pagar 10, 15, 20 vezes mais do que o seu ticket médio, você está tratando como um cliente qualquer? Você já parou para pensar na sua postura frente às oportunidades de negócio? Para saber se de repente o problema não é o cliente, o problema é a forma como você está se comportando nessa hora? Então, fica essa dica para você refletir a respeito da forma como você está se posicionando frente a oportunidades de ticket um pouco maior e o quanto de esforço e empenho você está tendo para poder atender essa oportunidade do jeito que ela merece. E eu não tenho dúvida de que se você começar a olhar essas oportunidades de ticket maior, que exigem um pouco mais de conhecimento técnico, um pouco mais de preparação com o carinho que ela merece, você deve ter taxas de conversão melhores e provavelmente você deve aumentar o seu ticket médio nessas oportunidades. Fechado? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Muito obrigado.